Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Natália Marinello, designer de sobrancelha, design simples, aplicação de rena e depilação facial. Há 15 anos trabalhando como designer. Atendimento especializado e privado. Localizado na Avenida Pompeu Rossi, 151 Centro. Agende seu horário, 035 99905 4704. Natália Marinello, especialista em sobrancelha e técnica natural. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 99870 2688. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho. Há mais de 50 anos servindo você. Ótima Rações, empresa especializada em nutrição animal, localizada em Maria da Fé, Minas Gerais. Trabalhamos com rações bovinas para leite 24%, farelo de soja e milho moído, ração para confinamento, farelo de trigo, caroço de algodão, polpa cítrica, sal comum, sal mineral para leite e corte, e uma grande variedade de rações. Temos entrega rápida direto na sua porteira. Não perca tempo. Venha conhecer nossos produtos. 035 99702 0594. Ótima Rações. Qualidade e excelência em nutrição animal. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado, e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você! Ai, amiga, meu cabelo na Sueli Nep ficou demais!
Problemas com o seu celular? Ele não liga? Tela quebrada? Bateria viciada? Seu celular está doente? A solução está em Dr. Cell, o médico do seu celular. Capas, acessórios, películas, informática, cabos e muito mais. Celulares novos e seminovos. E assistência técnica especializada em celular, tablet, notebooks, videogames, telefones e telefone rural. Fone 035 3181 0849. Rua 13 de Maio, 410, Centro de Ouro Fino, Minas Gerais. Dr. Cell, cuidando do seu aparelho. Participe com a gente. Você conectado com a vida. A rádio do seu coração. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo vos vivificará. Vos vivificará. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo vos Em sintonia com você. Começa agora. Programa Vento Sul, conectando você com Rádio Web Menorá, Facebook, Instagram, Rádio Interativa Pinhal FM 102,7. Músicas, notícias, entrevistas, mensagens de edificação e muito mais você encontra aqui no seu programa. Programa Vento Sul. Legal, são 9 horas em ponto e o programa Vento Sul com mais uma edição especial nesta belíssima manhã de segunda-feira, hoje dia 8 de setembro de 2025. Nós estamos aí com o quadro Tema Central, com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, que nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto muito interessante, que foi mexido aí durante o nosso encontro aqui do presbitério, falando sobre vários assuntos, né? Mas algo aí que a gente vai estar falando aí nesta manhã é sobre a questão do propósito, sabe? Você sabia que nós temos um propósito e como descobrir esse propósito. Ainda ontem no culto mundial, o ministro falou aí pelo Espírito, falando um pouquinho sobre a experiência de Josué, né? Então todos nós temos um propósito e como nós vamos descobrir esse propósito. E já com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, também nosso pastor ali da cidade de São Paulo, da grande São Paulo, o Cleider Alfaia também vai participar com a gente. O Alan, né, que é o nosso missionário, pastor lá em Itajubá, também vai falar um pouquinho sobre esse assunto. E o pastor Flávio Manarelli,
de Ribeirão Preto. Vamos estar juntos aí nos aprofundando sobre esse assunto. E você que já está acompanhando o programa aí pelo nosso canal do YouTube da Igreja de Jesus Cristo em Ouro Fino, seja bem-vindo, né? Um bom dia para você. Aproveita aí esses momentos iniciais, pegue esse link, envie para todos os teus contatos e vamos juntos falar sobre esse assunto. Vamos abordar e vamos nos aprofundar aí sobre esse assunto que fala sobre a questão do propósito, né? Todos nós somos uma semente e dentro desta semente nem todas são iguais, né? Tem semente de laranja, tem semente de limão, tem semente lá de manga, tem semente lá de várias, né, frutas, e dentro da semente cada um tem um propósito, né? Então, por exemplo, uma semente de tomate, o propósito dela é produzir só tomate, né? Então, você também, quando nasceu, Deus colocou dentro de você um propósito. E é isso que nós vamos descobrir. E como descobrir isso aí durante a sequência aí da programação. Então, você que está acompanhando a gente também pela FM, muito legal aí, 96.1, Rio de Janeiro, Jorge Cazé, grande abraço aí para o nosso amigo pessoal, Jorge Cazé, nosso colega também de locução, né? Tem essa rádio aí naquela região e pega ali toda a Baixada Fluminense, todo o Rio de Janeiro ali, vários municípios acompanham esta programação. Então, sejam todos muito bem-vindos, um bom dia para todos. Você que acompanha pelo Facebook da Viva Ouro Fino, aqui da nossa região de Ouro Fino, Minas Gerais, você que acompanha aí também pelo Facebook do programa Vento Sul, fique muito bem à vontade, viu? Pega esse link e vamos aí divulgar, vamos aumentar essa audiência, aproveitar a participação aí dessas lideranças espirituais, né, que tem muito a abordar sobre a questão deste assunto, né? Nós, como presbíteros, como servos do Senhor em cada cidade, nós temos essa comissão divina, né? Árdua, né? Que se levanta muitas provas, muitas dificuldades, mas nós temos esse grande desafio de auxiliar o rebanho, auxiliar as pessoas ali a aflorar e cada uma delas aí cumprir o seu propósito. Então fica esse apelo, esse rogo aí, vamos juntos aí divulgar esse canal, né? Vamos divulgar esse link desta programação de hoje para a gente compartilhar. Quero lembrar aqui as programações, né? Vamos começar aqui falando um pouco sobre a dica mensal, né? Que é este livro, O Bem, a Imitação da Vida. Gente, é um livro fantástico, né? Infelizmente pouco lido e muito menos compreendido, né? Falando sobre a questão da filantropia, dessa vida da bondade humana, que muitas vezes ela imita, né, uma direção e imita aí mandamentos de Deus, né, imita a vida. Então, como diz aqui já essa frase inicial, nem tudo que parece, né, nem tudo o que parece vida vem de Deus. Só a verdade revelada pelo Espírito nos livra do engano, do conhecimento e da falsa luz. Então fica essa dica aí, né? Durante esses próximos dias, até o final do mês, nós temos aí esse livro para compartilhar nos seus grupos familiares, compartilhar aí também nas igrejas, compartilhar entre os irmãos, né? Sobre esse assunto, o bem, a imitação da vida. Então é bem interessante que cada um de nós temos já um diagnóstico sobre a nossa vida, nós nos consideramos muito bons, né? Então veja só, se realmente toda essa bondade que nós manifestamos durante as circunstâncias da nossa vida, se viesse de Deus, nós não estaríamos com tantos problemas, né? Então, essa reflexão aí, ó, nem tudo que brilha é ouro, né? Então, nem tudo que parece vida vem de Deus. Então, muitas coisas não edificam. Lembrando aí também que temos a palestra, né? Dia 20 e dia 21, na região da Bahia, Salvador, Lauro de Freitas, ali. E dia 20 de 9, lembrando, às 19 horas, né? E dia 21 de 9, às 14h30. Lembrando que é um micro-regional que acontece, né? Ao invés do culto de recepção na sexta, é no sábado, tá? E o micro-regional, ao invés de ser no sábado, então, é no domingo. E essa palestra aí para a família toda, Micro-região 6 sediando aí, convida para esses 2 dias de evento totalmente gratuito para toda a família, com esse tema. Não temas. Esse é o tema, então, para esse dia, né, gente? Então vamos só aqui colocar um cântico e já nós vamos voltar, então, aqui com o pessoal aí que vai falar sobre esse assunto.
se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo vos vivificará. Vos vivificará. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo vos Legal, são 9h10. Deixa eu botar o pessoal aqui na nossa tela principal aqui, né? E vamos começar aqui falando, então, né, sobre esse assunto de hoje, que nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do propósito. Já no nosso encontro do presbitério foi falado um pouco sobre esse assunto, né? E também no culto mundial falou sobre a experiência ali de Josué, né? Como ele conseguiu cumprir o propósito dele. Tem dicas importantes ali para todos nós que somos servos do Senhor e que temos essa comissão aí de cada cidade para prestar esse serviço para Deus, né? Então vamos colocar aqui na tela. Já estamos na tela principal aqui. Eu quero dar um bom dia, ministro da palavra. Seja bem-vindo aí à programação. Marcos, bom dia a todos os amigos aí do Programa Grande Sul. Bom dia a todos os convidados que estão aí, que vão ser anunciados agora. Que Deus abençoe a todos nós. Legal, quero dar um bom dia para o Cleider também. Cleider Rafael, bom dia, São Paulo. Bom dia, Marcos. Bom dia, Sérgio, Flávio, Alan. Bom dia, ouvinte. Que Deus esteja conosco nessa semana, nesse nosso bate-papo edificante também. Legal, bom dia, Flávio Manarelli. Seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Marcos. Bom dia, ministro. Bom dia, Cleider, Alan e todos os participantes aí que estão do outro lado nos ouvindo e que Deus nos abençoe. Alan também, bom dia. Itajubá. Bom dia, irmão Marcos, Flávio, palavra, Cleider. Sempre edificante participar com vocês aí. Legal, gente. Eu quero agradecer a participação de todos e vamos fazer um bate-papo assim, bem sem roteiro, né? Mas trazendo em evidência um assunto que eu já observei que durante as semanas que se passou, os micro-regionais anteriores ali, Caxias, tivemos ali esse tema falando melhor dar do que receber, e a gente vem falando de assuntos assim que é inevitável, se nós não descobrirmos o nosso propósito, né, nós não vamos conseguir praticar tudo isso que Deus nos pede e nos traz aí através do Ministério da Palavra. E o tema de hoje nós vamos falar sobre isso aí, ó, descubra o seu propósito. Quero começar aqui com o Ministro da Palavra falando um pouquinho sobre isso aí, porque a gente observa que as pessoas, elas são chamadas para a vida da igreja, né, ministro? E a gente vem com muitos sonhos, muitos planos e muitos projetos, né? E eu vejo que não há uma preocupação de descobrir qual o meu propósito, né? Pela nossa experiência, assim, nesses anos que se passou, eu consegui observar
na minha vida prática, né, observando a vida prática dos irmãos, que existe, cada um de nós temos um propósito. E me parece assim, né, me ajuda aí, ministro, a entender, mas me parece que o nosso propósito, ele se bifurca em duas situações. Um propósito genérico, né, que nós podemos lembrar lá quando Jesus diz, e de pregar o evangelho a toda criatura, né, mas me parece que cada um também tem um propósito específico, que Deus preparou já antes da fundação do mundo, né, e colocou dentro daquela semente algo que aquela pessoa vai vir na terra e vai ser trabalhada, vai ser quebrantada e vai produzir algo específico para Deus, ministro. Nos ajuda para ver se é mais ou menos isso. A gente tem que pensar assim, que a visão é fundamental, a visão celestial, a visão da planta de Deus, a visão de Deus, é que vai produzir a realidade daquilo que Deus tem como propósito para a tua vida. Você não vai descobrir o teu propósito. Não, Deus te entrega ele pronto. À medida que você tem a visão, Deus vai proporcionar a tua realização na área espiritual e material junto. Entende? Claro que dentro desse propósito vai ter assuntos relacionados específicos a muitas coisas, como profissão, subsistência, qualificação profissional, essas coisas todas estão ligadas aos talentos e dons que o próprio Deus também deu, né? Agora, a gente tem que ir para o propósito perfeito, entende? Então, você não adianta querer descobrir o teu propósito analisando racionalmente a tua alma e o mundo. Não. Tu vai ter que sentir como Deus vai te usar, vai te educar e te usar, que tu vai vendo onde é que Deus quer te colocar, entende? Então, tu ganha de Deus tudo, tu não faz nada, tu só segue a linha que Deus está te dando, né? Veja que eu tinha um engano na minha cabeça, que eu nasci para ser empresário, e eu lutei com Deus 7 anos, perdendo tempo para ser empresário, mas o Senhor disse, não, eu não te chamei para ser empresário. Embora tu tivesse, sim, muito sucesso que eu te dei, mas o teu propósito é ser meu servo e pregador, entende? E aí eu não tive como mudar isso que eu queria que vocês entendessem. Tu não tem como mudar o teu propósito. Ou tu é engajado no propósito de Deus e realizado e feliz, ou tu vai ser sempre aquele que escolhe o teu caminho e vai ser sempre infeliz e insatisfeito em tudo que vai fazer na vida. Não vai ter motivação, vai ficar ruim, tu não vai ter vontade de fazer as coisas. Quando tu está no teu propósito, tu vira que nem um leão, tu quer fazer aquilo o mais rápido possível, e se tu não faz aquilo, tu te sente mal. Se Deus me tirou 90 dias da pregação, eu quase morri. Né? Eu tive uma experiência de 90 dias, Deus me tirou da pregação. Gente, eu quase não aguentei, eu achei que ia acabar com a minha vida. Não vejo como isso é sério, né? Sim. Vamos estender essa conversa aí, Flávio e Cleider e Alan vão entrar junto, né? Essa questão do propósito, porque cada um de nós temos uma idade espiritual, né? E a gente fica meio ansioso, meio preocupado, porque as coisas parece que não vão dando certo, e às vezes vão dando certo, mas na verdade não é o certo divino, né? E a gente acha, tô no meu propósito. Aí daqui a pouco tá dando tudo errado e a gente pensa, sair do propósito. Na verdade, é Deus nos preparando, na verdade, para servi-lo, né? Vamos falando aí, Flávio e passar para o bispo aí de São Paulo. Que... Fala, bispo. A gente não tem bispo. Não só servo. Tá lá, né? Então, assim, eu, na verdade, assistindo o culto mundial, me lembrava muito de Paulo, né? Eu falo muito da visão, né? E a gente via Paulo sem visão, perseguindo, né? Muitas vezes castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, aqui em Atos 26, 11. Né? Em determinado momento, ele teve uma experiência.
E ele conseguiu enxergar o que ele não estava vendo. E eu sinto, assim, um amor muito grande pelo Ministério da Palavra, que tem batido muito forte, se esforçado, né? Geralmente se esforçado, por quê? Porque parte de um ser humano que tem mente, vontade e emoções. Então é um negar-se muito grande, em meio às coisas que são vistas, né, no geral, e no mundo, do jeito que está, né? Mas isso também ministra para a gente também imitar, para a gente também se esforçar e parar de olhar para o cenário, né, e continuar fazendo o que tem que ser feito, né? Isso faz parte da visão, né? É perseverar, né? Prosseguir para o alvo, né? Adiante. Mas e com muito amor o Senhor quer nos trazer através da palavra, né, esse toque, esse segundo toque, né, para que a gente comece a enxergar plenamente, né? E não que não seja pela pancada, né? Não seja pela queda. Eu creio que em alguns momentos, todos nós aqui tivemos experiências fortes, né? Mas eu vejo que pela perseverança e pela meditação na palavra, né? Conhecer, a gente buscar saber um pouco mais da vida, para que através da queda aqui nessa unção, porque tem uma unção aqui nesse capítulo, tem uma energia aqui na palavra. Às vezes a gente acha que a gente já sabe, né? Mas a gente não se forma no comer, isso a gente já ouviu desde sempre, né? Então, através dessa alimentação, a gente começa a perceber onde é que foi ali o que aconteceu, qual foi o sentimento que Paulo teve, que Davi teve, onde é que foi que eles se perderam, para a gente aprender, né? Para que a gente faça, segundo um novo momento, né? Em obediência, não em desobediência. Então, Deus nos ensina um caminho, eu creio, sabe, Marcos, que é através dos princípios, né? Do que foi feito e do que não foi feito. Mas a gente tem que tirar um tempo, né? Porque eu acho que isso é o caminho que é por amor. Mas eu acho que também o importante é que Deus vai fazer o que tem que fazer, né? Mas que seja por amor. A escolha, tem uma escolha. Então, quando a gente observa assim a vida de Paulo, né? A gente vê que aquele homem que não tinha jeito para nada, talvez aquela pessoa que a gente já sei, ele não tem jeito. Sim. Paulo era um cara que não tinha jeito, né? É que nem nós. Violento, bicho, né? E daqui a pouco Deus olha e diz, não, esse aí tem potencial, né? E agora a gente precisa explorar isso aí, né? Legal. Segue aí, Flavinho. Eu quando entrei na vida da igreja, eu tinha meu maior desejo era realmente descobrir o propósito. E a primeira mensagem que eu ouvi do Espírito pela boca do irmão Sérgio foi exatamente essa. Não sei se ele lembra, no Rio de Janeiro. Eu escutei uma mensagem num CD e na mensagem, e ele foi ao Rio de Janeiro, e a mensagem foi exatamente ele dizendo que um homem que não descobre o motivo pelo qual ele está aqui, ele é o mais infeliz de todos. Sim. Uma mensagem antiga lá do Nutrivida, né? E eu ainda sem descobrir aquele versículo que diz eu tenho que pensar nas coisas lá do alto, porque a minha vida está oculta com Cristo em Deus, eu busquei a palavra, e eu não tinha ideia muito do que eu estava fazendo, mas a intensidade com que eu busquei a palavra foi fazendo aquilo que o ministro acabou de falar. Deus foi me entregando a minha vida prática, né? Ou seja, Deus me revelou que eu tinha que ir para São Paulo, Deus me revelou depois que eu tinha... Então, os lugares e aquilo que eu tinha que fazer ali, que Deus iria fazer por meio da minha vida, Deus foi me entregando aquilo, né? Deus não pode entregar tudo de uma vez, senão a gente fica ansioso, né? Fica imaginando se Deus dissesse para José tudo que iria fazer. Não sei como é que seria o fechamento daquilo. Minha vida aconteceu assim. Quanto mais eu buscava o reino, quanto mais eu pensava nas coisas lá do alto, mais Deus me entregava. Então, quando as coisas aconteciam na minha vida, eu já tinha uma testificação e uma direção do Espírito que eu tinha que fazer aquilo que eu tinha. Então, até coisas detalhadas, ou seja, as empresas que eu tive que trabalhar, Deus me revelava antes que eu receberia um convite para ir para aquele lugar. Então, quando o convite chegava, eu sabia que eu tinha que aceitar, né? Que eu tinha que trabalhar, mesmo sendo numa empresa que eu não gostava. Passei por desafios no Rio de Janeiro, de ter que trabalhar com pessoas que eu nunca imaginei, nunca gostaria de trabalhar, né?
E assim foi em tudo na minha vida, né? Quando eu desci para a cachoeira, que eu encontrei o Sérgio pela primeira vez lá, que a gente falou sobre o Pão de Judá, que eu falei para ele assim, Deus disse para mim que eu tenho que te ajudar. Ele falou, já sei. Quer dizer, quando as coisas estão conectadas pelo Espírito, né? Tudo vai se encaixando e a nossa vida, né? Ela vai sendo revelada como um retrato, como uma foto, né? Porque Deus já colocou tudo dentro da gente. E na medida que a luz vai entrando, como uma foto, ela vai ficando nítida para a gente, né? Então, tanto no aspecto espiritual, da santidade, do dar, né? Ou seja, amar a Deus. Então, quando você vai buscando a planta, isso vai sendo descortinado para você. E Deus vai te entregando o meio. O que nós estamos aqui discutindo é o meio como ele vai fazer isso. Então, hoje eu estou em Ribeirão Preto. Então, Deus me mostrou que eu tinha que ir para cá, que eu tinha que ir para lá. Mas isso é uma resultante de um pensar nas coisas lá do alto. Então, Deus ele vai te entregando, porque ele está vendo que o teu interesse, né, que o nosso interesse está nas coisas do alto. E para onde eu vou é para cumprir aquilo que eu pensei nas coisas lá do alto. Né? Eu vejo dessa forma, assim. Legal. Eu acho que isso aí é um caminho, né, Marcos, também? Sim. Eu acho que esse é o caminho. Mas, veja, para chegar de um ponto A para um ponto B, há um deslocamento. Né? Isso, é um percurso, né? Deslocamento, para que o motor funcione, tem que ter óleo. Gente, vamos passar por um intervalo comercial aqui agora, e depois, na sequência, aí nós vamos puxar o Alan também ali, e já nós voltamos, então. Aproveite esse tempo aí agora dos nossos breaks, né? Você que está aí com a gente, pega esse link, envie para todos os teus contatos e vamos continuar falando sobre esse assunto aí no próximo bloco. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Natália Marinello, designer de sobrancelha, design simples, aplicação de rena e depilação facial. Há 15 anos trabalhando como designer. Atendimento especializado e privado. Localizado na Avenida Pompeu Rossi, 151 Centro. Agende seu horário. 035 99905 4704. Natália Marinello, especialista em sobrancelha e técnica natural. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, o que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 99870 2688. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho. Há mais de 50 anos servindo você. Ótima Rações, empresa especializada em nutrição animal, localizada em Maria da Fé, Minas Gerais. Trabalhamos com rações bovinas para leite 24%, farelo de soja e milho moído, ração para confinamento, farelo de trigo, caroço de algodão, polpa cítrica, sal comum, sal mineral para leite e corte, e uma grande variedade de rações. Temos entrega rápida direto na sua porteira. Não perca tempo. Venha conhecer nossos produtos. 035 99702 0594. Ótima Rações. Qualidade e excelência em nutrição animal. Porto de Areia Família MVAM.
que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado. e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um porto de areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441-6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Suelinep ficou demais! Problemas com o seu celular? Ele não liga? Tela quebrada? Bateria viciada? Seu celular está doente? A solução está em Dr. Cell, o médico do seu celular. Capas, acessórios, películas, informática, cabos e muito mais. Celulares novos e seminovos. E assistência técnica especializada em celular, tablet, notebooks, videogames, telefones e telefone rural. Fone 035 3181 0849. Rua 13 de Maio, 410. Centro de Ouro Fino, Minas Gerais. Dr. Cell, cuidando do seu aparelho. Participe com a gente. Você conectado com a vida. A rádio do seu coração. 9h31, o programa Vensul trazendo de volta, né? Falando sobre esse assunto bem interessante, a questão do propósito. Temos a experiência aí de Moisés lá no deserto, que depois Josué veio, né? E foi ser servo do Senhor, trazendo aí a visão celestial para aquele povo eleito naquela geração. Mas antes de nós voltar aí para o nosso quadro aí, eu quero aqui falar uma coisa muito especial para você, você que está aí nos assistindo por vídeo, no nosso canal do YouTube e também aí por essas plataformas, Facebook Viva Ouro Fino, Facebook do programa Vensul. Você vai acompanhando aí, né, esse formato aí para você divulgar o seu material. Então temos uma dica muito especial para você aí que busca produtos e serviços de qualidade, né? Basta apontar aí a câmera do seu celular para o QR Code na tela e acessar ofertas incríveis preparadas por nossos parceiros. Aí são descontos exclusivos e condições imperdíveis esperando aí por você. Então aproveite agora mesmo e garanta os melhores benefícios. Então, você que ainda não é um investidor do reino, um apoiador aí das programações, fica essa dica muito legal aí para você de participar, né? Você pode entrar em contato com o nosso telefone, eu vou botar aqui, vai estar passando aqui no rodapé, né? O telefone é 011 95 310 7077. Vai lá, pega papel, pega a caneta e anota esse número aí, ó, 011 95
310 7077, vou deixar rodando aí no nosso rodapé, e na sequência aí você vai anotando e tire suas dúvidas, vê valores, vê o tempo, né? Bem legal aí você está participando também desse momento de expansão do reino, né? Através aí desta contribuição, desta prestação de serviço, né? Então, vamos voltar aqui então agora para o nosso quadro, vamos botar aqui a nossa tela principal aqui, vamos botar aqui, e vamos continuar falando sobre esse assunto, né? Que é a questão do propósito. Quero aqui pedir para o Alan, né, da sequência aí falando, né, que nós estávamos no início falando sobre a questão do propósito, né, Alan? Fica à vontade, Alan, já está na tela principal aí. A gente tem essa questão de propósito, né? Como foi falado ontem no culto mundial, né? Josué foi o setor ali de Moisés, então tinha um propósito, né? E ali em Josué 1:5, ele fala: não te deixarei e nem te desamparei. Então ali a gente vê a confiança, né, que Josué tinha de Deus ali, e assim, esse era o propósito dele. Então, assim, a gente vê muitas pessoas hoje, né, assim, com muita ansiedade, com muita depressão, muita amargura, muito medo, e muitas das vezes elas não sabem o propósito dela, né? Então, assim, igual o ministro falou também, questão de profissionalismo, né? Cada um tem seu propósito. Eu, por exemplo, eu formei bem jovem, né? Formei como engenharia, fiquei 5 anos na área de engenharia, e aí aquele ali não estava me fazendo bem, né? Então não estava feliz ali como engenheiro, e aí Deus me mudou para a parte de empresário. Então, hoje estou 10 anos aqui na empresa, e assim, questão do propósito, em primeiro lugar, também, como foi falado, a gente tem sempre que colocar o espiritual. Então não adianta nada a gente ficar preocupado, ansioso, querendo saber nossa situação, o que a gente vai fazer amanhã, se a gente não tem o espiritual em primeiro lugar, né? Então, assim, igual Josué confiou no Senhor, em primeiro lugar, a gente tem que confiar no Senhor, a gente tem que ter essa parte de consagração, essa meditação na Bíblia, que depois todas as coisas serão acrescentadas. Então, não adianta nada a gente ficar preocupado com o nosso propósito natural, sem ter primeiro espiritual. Então, assim, questão do propósito, acho que vai bem nisso, da gente estar preparado espiritualmente, primeiro pensar na nossa parte espiritual, no nosso espírito, e aí depois Deus vai ajustando nossa vida, né? Assim, quando foi comigo, né, que eu fiz essa parte de área, depois fui para o empresário, mas sempre tendo aí, em primeiro lugar, essa parte espiritual. Então, acho que foi isso. Legal. Ministro, eu quero aqui, nesse início aqui do segundo bloco, desenvolver 2 itens que eu achei bem importante aí, nessas últimas mensagens, né? E falando também do culto mundial, o ministro falou ali que para cumprir o propósito nós temos que ter visão celestial, né? Muito importante ter a visão celestial, até para a gente fazer a nossa parte, né? Cooperar com o Espírito para que o propósito se cumpra. E eu queria que o ministro falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente observa hoje no cristianismo, de modo genérico, muitas pessoas com dons ali, né? Eles falam, eles pregam a palavra, e se canta, né? E esses movimentos, assim, as igrejas estão lotadas de pessoas, mas ali a gente observa que o propósito mesmo do estabelecimento da igreja não está produzindo o propósito dela, que é estabelecer o reino de Deus na terra, né? Então se vê divisões, se vê, enfim, uma série de anomalias aí no cristianismo em função da falta de visão. Então eu queria que o ministro falasse um pouquinho sobre isso aí, a importância da visão e como adquirir a visão, e onde está esta visão, né? E outra coisa que eu achei bem interessante, que o ministro falou assim, a respeito de Moisés. Esses 2 pontos assim eu queria desenvolver aí nesse segundo bloco. Moisés, o homem que Deus chamou lá, né, livrou ele de uma maneira muito estranha, né? Ele nasceu, foi uma perseguição, mataram uma série de crianças da idade dele, e Deus foi livrando, enfim, colocou ele, né, para cumprir um propósito depois de 40, 80 anos no deserto lá, para libertar um povo do Egito. E aí, Moisés morre. E aí o ministro falou uma frase bem interessante. O plano de Deus não para quando uma pessoa erra, ou quando uma pessoa morre. Eu achei muito interessante isso aí. A gente pensa assim na igreja, eu sou insubstituível, né? Olha, se eu não tô, não anda a coisa. E isso é um baita do engano, justamente porque falta visão, né, ministro? Fala um pouquinho sobre esses 2 pontos.
Falta visão. Todo o centralismo, toda a concentração excessiva, né? A autoconfiança é muito alta. Entende? Isso é maléfico para o reino, porque a nossa filosofia de trabalho é corpo de Cristo, entende? A igreja só avança quando há um movimento corporativo, né? Então, houve um tempo aqui em Cachoeira, quando a igreja começou, que eu tinha esse problema, eu concentrava demais tudo em mim, eu era muito exclusivista. Então, eu não confiava nas pessoas, não entregava nada para as pessoas, eu queria fazer tudo. Aí, um dia, Deus me bateu no ombro e disse, vem cair, aí se crescer, tu vai fazer tudo. Então, começa a distribuir as tarefas, né? E confiar nas pessoas, e quando elas errarem, vai lá e ajuda a arrumar. Pronto, resolveu o problema. Entende? Então, lá no livro de Provérbios, diz que se não há visão, o povo se corrompe, tá? E ninguém vai ser feliz na corrupção. O que é a corrupção? A carne usando a tua alma. Isso é corrupção. Então, é falta de visão. Então, ali no próprio livro de Josué, Deus dá o segredo. Ele diz, não cesse de falar, não medita e faz. Então, parece que está fora de ordem as coisas, né? O primeiro ele tinha que dizer, medita, fala e faz, né? Mas não, Deus está certo. A ordem é essa aí. Não cesse de falar desse livro da lei. Então, lá Jesus foi melhorando essa redação para a gente entender. Conheça a verdade e ela te liberta. Aí Jesus foi melhorando mais. Aquele que me ama, aquele que guarda os mandamentos. Aí Jesus melhorou mais lá em João. Ele diz assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, né? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Olha como Jesus complementou a velha aliança, dando particularidades para a gente entender tudo. Então, tu não pode estudar a Bíblia deslocada ao pé da letra, porque senão vai dar horrores, né? A gente vai fazer bobagem demais. Então, a gente tem que entender que são 3 palavrinhas, medita, fala e faz. Se tu não tem essas 3 coisas, tu não adquire a visão divina. O que a igreja está fazendo hoje? Fala e medita, mas não faz. Então, não tem visão. Então, eles acham que visão é decoreba de versículos. É conhecimento acumulado doutrinariamente, morta na mente deles. Porque eles nunca praticaram, aqui eles não vão para o embate. Então, se o conhecimento, se o falar não te move a fazer o que Deus mandou, isso é um fiasco no mundo espiritual. Isso é um escândalo. Porque os anjos que nos observam dizem assim, mas vem cá, mas esse cara parece que não tem cérebro. Entende? Porque é um contrassenso racional isso, intelectual. Se o cara está lá estudando a Bíblia há anos e não faz nada do que está ali. E ele diz que é de Deus aquilo ali. E ele diz que Deus é o cara mais perfeito do universo, mais sábio, mais poderoso. E ele não faz o que Deus mandou. Então, isso é um contrassenso, isso é um paradoxo assim, muito grande, que a gente tem aqui, é um engano, que o diabo cega a gente não consegue ver. Então, o que a igreja faz? Usa de um subterfúgio manipulativo para falar bastante dá a impressão de que tu tem visão, que tu é espiritual, que tu é poderoso, que tu é um servo de Deus, que tu é magnífico. Fala bastante. Mas não, geralmente o pessoal da igreja fala bastante, mas não medita bastante. Então, se tu vai botar na ordem proporcional o que acontece, primeiro falar bastante, depois meditar pouco e não fazer nada. E aí, a visão nunca chega naquela pessoa, porque a visão é prática, é experiencial. O que te põe no propósito é a visão. A visão tem poder para te colocar no propósito. Fazer. E esse foi o sucesso de Josué, né, ministro? Porque ele viu Moisés fazer, né? Ele não somente ouviu, mas ele viu, né? Mas Deus deixou uma sequela para mostrar que o homem não é perfeito, nunca. 2 tribos ele não conseguiu subjugar. Sim. 2 nações.
que foi os fariseus e os jebuseus. E aí Deus teve que levantar um homem com mais unção para liquidar com eles. Então, para vencer fariseus, que é a tradição, religiosidade, para vencer jebuseu, que é a obstinação, né? Obstinação e rebelião, o que acontece? Tem que ter muita unção para vencer esses demônios que estão no teu coração, na tua carne. E a gente não vai pensar que é lá fora isso, é aqui dentro. Sim. É isso aí. E até tem um provérbios aí, né? O Cleider, entra aí na conversa, Cleider. Tem um provérbios aí no mundo que tá ficando comum na igreja, né? Faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Né? Pois é. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Fala, Cleider. Acho que é isso aí, né, cara? Deus nos envia, né? Ele nos livrou, né? Nos deu um livramento aí, né? Do charco de lodo, nos deu uma oportunidade, nos pinçou do mundo, né? Eu acho que é isso também, a gente tem que chamar o ouvinte a lembrar de onde Deus te tirou, né? De onde Deus nos tirou, né? A gente precisa fazer esse exercício, né? Para a gente não esquecer também, né? Quem somos, né? A nossa velha natureza. E às vezes dá uma melhoradinha, a gente dá uma tapeada, dá uma guaribada no carro, né? O carro estava muito sujo, deu uma lavadinha, né? Já se conforma com aquilo, né? E a gente anda conformado em não fazer, né? E vai bem de frente com isso, né? Confronta a nossa velha natureza, né? Para se a gente se observar aqui e ver o que tem que fazer daqui para frente, que é aquilo que Deus quer que a gente faça, né? Porque aqui em Atos 26 também ele fala ali no 17, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, né? Então, livra do mundo para enviar, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz. Então, fica aí uma missão para nós, né? E a gente tem que ouvir, obviamente, claro, vai ter empresário, vai ter um mantenedor da obra, vai ter um que vai para um lado, outro vai mais para o outro, vai ter o cara que é mais para o serviço, né? Um vai estar mais pregando, mas todos nós, né? Deus tem uma grande comissão para todos nós, né? E a gente tem que olhar para dentro nesse momento, fazer esse exercício, né, Marcos? Para a gente poder ver, né? E a gente se avaliar, porque nós não vamos ficar aqui apontando um dedo para o outro, né? Pelo contrário, nós vamos orar um pelo outro. Mas nós temos que ter essa coragem, ser forte e corajoso, né, para olhar para dentro para ajustar isso aí. Amém? Legal. O Heriberto botou aqui nos comentários. Fala muito e medita pouco e não faz nada. Essa eu guardei, diz ele. Pois é bem isso aí mesmo. O Flávio, fala para nós assim, essa questão, a gente que está aí não fala muito, Flávio. Um pouco mais na ponta aí, né? E o Flávio também tem experiência em algumas cidades aí que passou, né? Que é um grande desafio a gente passar o modelo de forma prática, né? E regar esta semente para que cada desta semente, que as ovelhas são um rebanho, possam frutificar e cumprir o seu propósito, né? Porque até eu estava dizendo aqui no início que se tu lança uma semente, por exemplo, de tomate, né? E dentro dela tem um tomateiro, né? Até o ministro fala numa mensagem do Poder do Potencial, aquele CD antigo, que dentro de uma semente de uma laranja tem uma floresta de laranjas e tem uma empresa de sucos, enfim. Então, tudo o propósito que está escondido dentro daquela semente. E quando uma pessoa vem para a vida da igreja, assim, que ela ganha para o Senhor, ela é uma semente. Ela tem multidões de pessoas ali dentro. Ela pode ser, por exemplo, ter um ministério de finanças, assim, riquíssimo para auxiliar a expansão. Ela pode ter um ministério da palavra ali, ela pode ser um evangelista, enfim. E a gente tem esse desafio, né, de ser sensível, né, para ajudar sob medida, para regar aquela semente sob medida, entendendo que haverá momentos que João 12, lá 34, que fala que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, né, fica sozinho, que ela vai ter momentos de vale de sombra e da morte, e nós temos que estar por ali, né, pertinho, né, Flávio? Fala sobre esse desafio, Flávio. Então, eu contextualizar, eu anotei uma frase que foi dita, acho que no culto de recepção, que foi dita assim: não quero ficar privado da minha liberdade natural. Não quer morrer, então. Então, eu já tive momentos que eu tive que ficar 1h30 no telefone, sair do trabalho no Rio de Janeiro, dentro de um ônibus, ouvindo uma irmã se lamentar, chorar, durante todo o meu trajeto do Rio de Janeiro até em casa. Chegar em casa, a pessoa ainda está ali, falando, né?
e eu não poder falar nada praticamente, porque ela precisava desabafar e eu fiquei 1h30 ouvindo. Então, mas essa dificuldade que a gente tem, né, ou seja, de se privar da nossa liberdade, eu tinha toda a liberdade de falar o que eu quisesse ali, né? Eu podia ter dado um show de Bíblia, o que é até comum, vou dizer assim, é muito mais confortável você dar um show de Bíblia e falar para a pessoa assim, agora que eu te viro com o que eu te entreguei. E tu joga a responsabilidade para ela, mas porque é fácil, né? A questão é muito mais fácil viver pelo nosso conhecimento, que a gente já tem, entregar o conhecimento, largar e falar assim, agora tu se vira aí, porque já te entreguei o que eu tinha que entregar. E tu se vire agora. Mas o viver, você se privar dessa liberdade, né, que o conhecimento nos trouxe, de jorrar isso para cima das pessoas e justificar uma falta de vida prática, isso é muito prazeroso, né? Isso é muito confortável, isso nos dá uma liberdade. Então, essa coisa de viver, né, não só viver no espírito, mas andar no espírito, de você ter que ir em algum lugar, você está em casa, de repente o espírito fala assim, vai dar uma volta, como foi dito, acho que não sei se foi no culto de recepção que o irmão nos falou sobre isso. A gente não quer abrir mão dessa liberdade. Por quê? Porque o conhecimento nos colocou num trono em que a gente não tem mais vinde, né? Agora é vinde. Nós estamos achando que é o vinde até nós, e aí a gente vai ficar... É o sonho de todo crente, né? É estar numa sala, sentado numa cadeira, eu acho que o Sérgio já deve ter sonhado com isso, eu também, né? Sentado assim, tipo, todo mundo vindo para aquela salinha de aconselhamento, e você só ali, tipo, faz isso, faz aquilo, igual o médico de hoje, né? Hoje não tem mais médico, hoje tem entregador de receita. Você vai lá e ele te toma isso, toma aquilo, toma assim, toma assado, mas ele não quer se preocupar, na maioria dos casos, né? Então, o desafio é interno, né? Da gente abrir mão dessa liberdade, falsa liberdade que nós temos em nós mesmos, para poder... O seminário A Soberania do Vento, acho que fala muito sobre isso, né? Eu ter que me preocupar que dentro de uma pessoa está sendo construído um reino, e a nossa alegria é ver aquele reino ser construído dentro da outra pessoa. Sim. Itajubá, fala para nós aí essas experiências aí. Sim, é uma coisa também que foi citado ontem no culto mundial, que chamou bastante atenção, foi o desapegado natural, né? Muitas vezes a gente está muito ligado ao natural. É uma frase que o Luiz falou ontem que chamou muita atenção, dependemos da paz que o mundo dá. Então, muitas vezes a gente fica em paz com as coisas que a gente tem no mundo, com as coisas naturais, com as coisas que a carne nos dá, né? Até foi citado, às vezes a gente está bem porque a conta nossa tem muito dinheiro, então a gente vai estar com paz. Agora tem pouco dinheiro, a gente tira a nossa paz. Então, assim, isso aí me chamou bastante atenção, apegado natural mesmo. Né? Enquanto a gente estiver apegado com a carne, apegado com as coisas naturais, vai ser uma paz momentânea ali, né? Uma paz que você fica tranquilo ali um tempo, mas depois já tira totalmente essa paz. Então, a única paz, a felicidade que a gente tem mesmo é a felicidade de Cristo, né? A paz de Cristo. Então, acho que é por aí que vem essa visão espiritual. Legal, gente. Estamos chegando ao final, aí 9h51, né? Mas eu quero fazer aqui uma colocação. O ministro falou ontem no culto que aonde Deus te colocar, faça ali tudo bem, muito bem feito, né? Para que receba uma promoção. Nós sabemos que essa promoção é crescimento e maturidade espiritual, né? Mas quero fazer uma menção aqui e um agradecimento ao ministro da palavra, né? Porque desde as primeiras vezes que a gente se conheceu na época lá, e eu creio que todos nós temos essa mesma experiência, a gente vê que o ministro sempre tem feito com muita excelência, né? Com muito amor, com muito carinho, né? Com muita determinação, muita diligência, né? E ontem nós tivemos a alegria de participar aqui junto do culto em Cachoeira do Sul, e que ele recebeu uma promoção, mas não foi natural, né? Foi algo do Senhor, assim, uma honra, né? Me lembrei ali daquela experiência de Mordecai ali, né? Que foi afrontado, que foi várias vezes perseguido, né? Mas o Senhor honrou ele publicamente, né?
Então eu quero fazer essa menção aqui, porque às vezes na caminhada muitas pessoas ficam com dúvidas, né? Mas aí você vê ali, ó, Deus usando uma outra autoridade que também é nosso irmão em Cristo, né? O deputado, né? E também um líder na comunidade, né? E traz ali aquela honra, aquele momento muito especial para nós. Eu creio que todos nós precisamos levar em oração e agradecer aí, e orar muito pela vida do ministro da palavra, você que está nos assistindo aí, nos ouvindo, né? Não é fácil, gente. Você que é presbítero, você tem uma fatia, né? Apenas uma fatia de provas, de tribulações e de batalhas. E aí eu vejo assim, o ministro da palavra, 30 e poucos anos, 36, vai fazer em março que vem agora, né? Com muitas lutas, né? E não é só uma fatia, é o bolo inteiro, né, gente? Então eu quero aqui agradecer ao ministro da palavra, né? Que Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. E as nossas considerações finais seria essa hoje, né? Vou pedir para o Flávio também, e para o Cleider e também para o de Itajubá e fazer essa honraria aí para o nosso líder aí, né? Dando essas prédicas finais aí. Cleider, começa tu aí. Vou fazer louvando. Glórias a Deus e ao Cordeiro Santo de Deus. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus. Que benção, uma grande festa aí. Tamo junto, uma alegria, irmão. Glória a Deus. Flávio. Amém. Canta aí, Flávio. Canta aí, Flávio. Não, eu quero dizer... Não, deixa o Flávio só falar, que não cantar, não. Eu quero dizer para o ministro aqui nos olhos dele assim, ó, irmão, eu me sinto honrado. Glória a Deus. De fazer parte desse ministério, porque eu tive a oportunidade de ir para muitos movimentos e Deus não permitiu. Amém. Eu me sinto honrado de ter o ministro como meu líder, porque eu me sinto honrado de fazer parte desse movimento, e não é um papel que me diz isso, é porque eu vejo no irmão as marcas de Cristo. Glória a Deus. Sempre foi isso, sempre foi pelo teu exemplo, da pessoa que você demonstrou, buscou e luta até hoje para ser nas nossas vidas. E tudo isso eu vejo Deus me honrando, te honrando e honrando a igreja. É nesse sentido que eu quero agradecer a Deus e ao irmão. E Deus te honra cada dia que você abre o olho e tem a oportunidade de se doar um pouquinho mais para a gente e ser o nosso exemplo. Legal. Itajubá. Amém. Então, essa honra, né, que o ministro recebeu, o ministro fala que não gosta de elogio, mas merece, né? Merece esses longos anos trabalhando com o Senhor. Não deve ser fácil, né? Deve ser muito, muito difícil, deve ter muitas dificuldades durante todo o ano, e sempre ali trazendo a palavra para a gente, nos empurrando para a palavra. Então, eu tenho só que agradecer também pela nossa liderança aí, e muita oração, né, para o ministro continuar firme, forte na palavra, ser forte e corajoso também. Então é isso. Deus abençoe. E aí, ministro? Não está acostumado com elogio, né, Tchê? Não. Só leva a pancada? Quebramos. Não, mas é uma obra de Deus, né? Porque veja bem como as coisas aconteceram. Eu fui lá dar uma palestra a pedido do deputado, não sei qual o que motivou ele a convidar. Ele é um pastor de uma grande denominação expressiva, nacional. Aí, de repente, o cara é bispo espiritual. Aí, a Deus para fazer aquilo que fez. Eu quero dizer para você, conhecendo o contexto nacional de como funciona o movimento cristão. E aí ele foi lá, convidou, e ele se identificou com a palavra, né? E aí foi atrás para saber quem eu era. Foi atrás. Então, aí ele viu que eu não era nada, me chamou. Para honrar. Agora, o que eu ganhei o fim de semana foi numa frase que eu ouvi no sábado, que um irmão disse assim: graças a Deus que eu participo da igreja que não nasceu de um movimento de rebelião. Verdade. Uhum. Isso, para mim, foi tudo que eu precisava ouvir no fim de semana e o ano inteiro, eu acho. Que bênção. Eu não tinha assim, analisado bem isso aí ainda. Não estava lembrando disso aí. Né? Graças a Deus. Então, o que eu ganhei foi isso aí, esse fim de semana. Legal. E que Deus abençoe a todos. Amém. E para nós também é uma alegria, né? Porque a gente está seguindo, né, um movimento que foi de forma genuína, né, o início dela, né, gente? Isso aí para nós é motivo de alegria e perseverar, né?
Se tem uma pessoa que sabe que nasceu do Senhor, sou eu. Com muita luta. Tá certo. Gente, muito obrigado, então, que Deus abençoe vocês e até a próxima oportunidade. Até mais. Amém. Glória. Deus abençoe. Amém. Tchau. Em sintonia com você. Você ouviu Programa Vento Sul. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Natália Marinello, design de sobrancelha, design simples, aplicação de rena e depilação facial. Há 15 anos trabalhando como designer. Atendimento especializado e privado. Localizado na Avenida Pompeu Rossi, 151 Centro. Agende seu horário, 035 99905 4704. Natália Marinello, especialista em sobrancelha e técnica natural. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 99870 2688. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho. Há mais de 50 anos servindo você. Ótima Rações, empresa especializada em nutrição animal, localizada em Maria da Fé, Minas Gerais. Trabalhamos com rações bovinas para leite 24%, farelo de soja e milho moído, ração para confinamento, farelo de trigo, caroço de algodão, polpa cítrica, sal comum, sal mineral para leite e corte, e uma grande variedade de rações. Temos entrega rápida direto na sua porteira. Não perca tempo. Venha conhecer nossos produtos. 035 99702 0594. Ótima Rações. Qualidade e excelência em nutrição animal. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia. Que é consolidada no mercado. E oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fones 035 99864 5084 ou 3441 6701. Na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga.
amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-99372-5748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Problemas com o seu celular? Ele não liga? Tela quebrada? Bateria viciada? Seu celular está doente? A solução está em Dr. Cell, o médico do seu celular. Capas, acessórios, películas, informática, cabos e muito mais. Celulares novos e seminovos. E assistência técnica especializada em celular, tablet, notebooks, videogames, telefones e telefone rural. Fone 035 3181 0849. Rua 13 de Maio, 410. Centro de Ouro Fino, Minas Gerais. Dr. Cell, cuidando do seu aparelho. Participe com a gente. Você conectado com a vida. Com a vida. A rádio do seu coração. Bem conforto. Para você que busca produtos personalizados, diferenciados e com altíssima qualidade e muito conforto, tudo isso você encontra aqui na nossa loja. Travesseiro cervical, colchões com densidade diferente para o ombro e quadril, auxiliando no alinhamento da coluna e alívio das dores. Colchões Bem Conforto. O tratamento começa pela prevenção. A marca de sua empresa é sua propriedade e agrega valor ao seu negócio. Você já protegeu sua marca? Faça uma consulta conosco e descubra que produtos, serviços e ideias são propriedade intelectual e devem ser protegidos. VB Marcas e Patentes, 20 anos de experiência. WhatsApp 54981-483-827 ou www.vbmarcasepatentes.com.br. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 99870 2688. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho, há mais de 50 anos servindo você. Restaurante da Janete. Almoço de terça a domingo, finais de semana parrilha com acompanhamentos. A partir das 15 horas, mesa de chá e bolos, com ampla área externa, espaço kids, pet, mesa de jogos e muito mais. Avenida 4 de Maio, 3260, em Glorinha, Rio Grande do Sul. Acesso pelo quilômetro 53, na Freeway. Fone 519-9148-5160. Siga nas redes sociais. Restaurante da Janete, porque cozinhar é uma forma de amar. Procurando qualidade, ótimo atendimento e o melhor preço? O Mercado de Açougue BM é o endereço certo. Carne fresquinha, pão quentinho e tudo o que você precisa para fazer seu rancho. E ainda, com entrega grátis. Siga-nos nas redes sociais e acompanhe as promoções. Fone 54991194543. Rua Portugal, número 234, bairro Eugênio Ferreira, em Canela. Mercado de Açougue BM, sua melhor escolha. Ana Paula da Silveira, revisora e corretora textual. Serviço personalizado de acordo com a sua necessidade. Revisão ortográfica e gramatical, reescrita de trechos para eliminar plágio. Acompanhamento do começo ao fim do seu TCC. Revisão de traduções, livros e materiais produzidos por editoras, revistas e jornais. WhatsApp 49984055831. Ana Paula da Silveira. Confiança, eficácia e credibilidade.